Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Café House número 4. Boa noite, grandíssimo Shira. E aí? Boa noite. Já vou convidar você como Vamos co-host. começar já em breve? Boa. Obrigado a todos que estão aqui numa noite de quinta-feira. Então, só os guerreiros por enquanto. Obrigado, gente. Boa, tamo junto, pessoal. O Rod tá de speaker aqui, a Babi já pediu pra subir. Fala, meus queridos, ia falar GM, ó, GN. É enganação. Boa isso aí, noite. Boa noite. Pois é, nesse friozinho de São Paulo aqui, pra quem for de Sampa, Maringá deve estar mais frio, É a mesma ou coisa. não, como que tá ele? É praticamente todo mundo de São Paulo aqui nesse palco, então vai ser todo mundo com o mesmo clima. É, mas tá bem frio aqui. Mas boa noite aí pra todo mundo, bora lá pra outro Café House, que vai ser insano, como todos os outros. Boa.
Perfeito. Boa noite, Babi. E aí, como que você tá? Seja bem-vindo. Oi, pessoal. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Pô, agradeço primeiro que você aceitou o convite nosso para conversar um pouco com a gente. Fico muito, muito feliz mesmo. Imagina. Acho que é a primeira vez que eu tô falando com você, viu, Babi? Então, Ah, eu sempre vejo as fotos que você posta no Twitter. Acho super legal. Tô acompanhando o seu roadshow em alguns eventos. pois é. Mas tamo junto. Muito obrigado por ter aceitado, viu? Eu tinha conversado com o Rob esses tempos, e aí ele falou o seguinte: cara, seria muito legal se você convidasse a Babi para falar sobre funding, né? Falar um pouquinho sobre a experiência dela e também, enfim, incluir a expertise dela na conversa. E eu respeito muito a opinião do Rob, então eu falei assim: ah, ele tá falando um negócio que é verdade, vamos convidar a Babi. E aí você aceitou, então eu fiquei muito feliz que deu certo. Eu acho que seria legal a gente dar uma breve apresentação do BR Punk e do Rod, só pra gente poder. E do Café House. Talvez do Rod não, porque ele já é de casa. E aí a gente já passa pra Babi. Pode ser? Shira, o que é o BR Punk? Fechado, gente. Primeiro, obrigado por estar todo mundo aqui ouvindo nessa noite. Vou tentar ser o mais resumido possível, tá? Então, o BR Punk, ele é uma persona descentralizada. Então, ele é imagina um criador de conteúdo, content creator, que ao invés de ser uma pessoa, é uma comunidade por trás. E essa comunidade é regida por um token. Então, as pessoas que votam ali através desses tokens no conteúdo que vão ser publicados, na curadoria, na parte de distribuição. E a ideia do BR Punk é criar uma figura de influência dentro desse mundo de Web3, que ao invés de ser uma pessoa, é uma comunidade. Então, é um experimento assim, sem playbook, né? Não tem nada muito parecido, o mesmo formato por aí. Então, também é uma experiência educativa para todo mundo que participa do modo de ser um vetor assim nesse ecossistema de Web3 que a gente pudesse explorar também, né? Nessa parte de influência, geração de conteúdo e principalmente depois, né? O que a gente consegue fazer em cima dessa influência com deal flow, a possibilidade de participar como ator em diversos outros tipos de iniciativas no Web3 dentro dessa comunidade. É um experimento novo, né? Tem 6 meses de vida. É um negócio que está todo mundo aprendendo, então é um campo fértil para quem quiser e puder e se interessar pelo assunto de governança, DAOs, geração de conteúdo, Web3 em geral, participar. E não é só para quem cria conteúdo. O BR Punk hoje ele é curador de evento, então ele está curando o NFT Brasil, uma parte da parte educacional do NFT Brasil, está curando um próprio evento chamado Road to Web3, que é parte do Blockchain São Paulo, que é um super evento também que a gente está montando toda a parte de curadoria, né, tanto de exposição quanto de talks, né, de conteúdo, mas também ele é um agente assim em outras frentes, que eu vou deixar no ar aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais, entra no nosso site, brpunk.com, ou entra na nossa documentação, que acho que é a parte mais importante, docs.brpunk.com, e você vai entrar lá, vai entender como faz, canal de Discord, token, governança, tá tudo ali, e é um convite para todo mundo participar aí. Hoje, quem está aqui falando em nome do BR Punk é o Shira, que é um dos cofundadores, né? Eu também sou um dos cofundadores da Fingerprints DAO. Tive um fundo lá atrás chamado Polvo Technologies, e depois, junto com o Luiz Ramalho, a gente criou a Fingerprints DAO, que virou uma das principais DAOs aí, colecionadoras de arte, blockchain art, como gostamos de dizer. Então, essa é mais ou menos a introdução. Desculpa o tempo que eu tomei aqui e bola pra frente. Valeu, gente. Perfeito. E o BR Punk tem várias threads legais e fez uma compilação esses tempos, né, de várias threads, top threads, assim, que foram feitos. Cara, muito bom mesmo. Vou passar a palavra pro Rod, falar um pouquinho sobre o Café House e sobre o que ele quiser também, porque a palavra é dele. Valeu, meu querido. Bom, Café House, pessoal, é uma ramificação do Café com NFTs que a gente faz diariamente. O Café House a gente faz quinzenalmente, então a cada 2 quintas-feiras a gente está aqui
é um encontro mais pontual, porque justamente a gente traz esse objetivo de montar um grande palco com builders, pessoas que estão criando coleções, startups na Web3, pessoas que estão dentro de fundos de investimento ou que já passaram por rodadas de investimento na Web2 mesmo, que tem uma experiência, um background aí mais interessante. E até pessoas às vezes estão buscando uma oportunidade de trabalhar numa comunidade, trabalhar nessas startups, se envolver mais com essas pessoas. A gente só monta o palco, faz os convites, traz as boas pessoas para estarem aqui compartilhando essas experiências. E aí o que sair de valor daqui, aí fica para quem estiver aqui participando. Então a gente basicamente só está montando a estrutura aqui do concerto, do show, basicamente. Então é isso, e eu queria deixar de novo aberto aqui para quem quiser subir. Se alguém tiver uma startup, tiver querendo começar uma startup, quiser conversar só sobre isso, tirar dúvidas, tem o Shira que tem um puta conhecimento, a gente trouxe a Babi, acho que o Guto deve estar vindo também, né, Vitão? Não sei se ele ficou confirmado para hoje, mas deve estar vindo. Então subam aqui para compartilhar experiências, dúvidas, enfim, seus projetos, que o espaço é literalmente super aberto aqui para isso mesmo. Beleza? Eu ia falar, eu vou deixar para a próxima, falar um pouquinho mais da Kobe, mas focar aqui no Café House hoje. E fica o convite, quem quiser subir, levanta a mão, que a gente puxa aqui pro palco. Sem medo, beleza? Perfeito. O mais legal do Café House é essa junção de pessoas. A gente traz algumas pessoas para cá para conversar com a gente. A liberdade que vocês têm para subir, para perguntar, para conversar com a gente de forma mais próxima. Eu acho que o Web3 é muito legal por causa disso, dessa acessibilidade que dá para ter e conversar e ter valor na troca. Boa. Agora eu vou passar para a Babi se apresentar um pouco, falar um pouco da trajetória dela até chegar nesse momento, basicamente. Beleza. Muito obrigada, gente, por compartilhar a história de vocês. Eu já tinha visto coisas do BR Punk, muito, muito legal. Tá bom, vou contar um pouco de mim. Antes eu vou fazer um disclaimer muito rápido, é que tá frio aqui onde eu tô sentada na frente da lareira e às vezes dá umas mini explosões, assim, pá, pá, não é nada demais. Então fica tranquilo se acontecer isso, tá? Mas então tá bom, vamos lá. Eu comecei minha carreira em mercado tradicional. Meu nome, na verdade, é Rafaela, mas todo mundo me chama de Babi desde que eu nasci. Na verdade, meu pai me colocou esse apelido. Eu acabei trabalhando em vários lugares diferentes no mercado tradicional. Trabalhei em banco, trabalhei em fundo de investimento, em gestora de patrimônio. E, enfim, tudo no mercado financeiro, né? Tudo olhando para produtos financeiros, para investimentos. E eu, inclusive, amava a mesa de trading, por exemplo, que foi onde eu passei. Eu achei que era a coisa que eu mais queria fazer na vida, era trabalhar em trading, de um grande banco ou de um fundo de investimento grande. E aí, assim, o tempo foi passando, as coisas foram mudando, e quando eu estava lá, eu percebi que, na verdade, não só a mesa de trading, mas todo o mercado como um todo, o mercado financeiro, funcionava em cima de sistemas muito, muito antigos. E aquilo me incomodou muito naquela época, me incomodou demais, como eu estava começando a minha carreira, né? E eu decidi sair de finanças, de uma carreira tradicional em finanças e no mercado financeiro para me aventurar em tecnologia, né? E assim, honestamente, eu tive muita sorte, porque no meu primeiro dia fora do banco, eu ouvi falar e conheci blockchain, e cripto, e Bitcoin e tudo mais. Então, isso foi em 2017, foi aí que eu me envolvi com cripto de alguma forma. Honestamente, nessa época eu não tinha a menor ideia de venture, não sabia nada. E assim, eu fiquei sem saber nada sobre venture por bastante tempo. Foi só realmente quando a gente abriu a Pods e começou a fazer o fundraise que eu fui aprender mais. E claro que a gente sempre, né, tem espaço ainda mais para aprender cada vez mais. Então, no meu segundo fundraise também aprendi muito mais do que eu tinha aprendido no primeiro, enfim. E cada situação é diferente, cada mercado, um momento de mercado é diferente, cada empresa é diferente, enfim. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Bom, voltando lá na minha história, rápido, né? Então, eu me envolvi ali lá atrás com cripto, fui trabalhar numa empresa de tecnologia, me apresentaram cripto, achei o máximo, acabei começando a fazer projetos paralelos em cripto,
com alguns colegas ali daquela empresa, que foi super legal. E o tempo passou, eu acabei não continuando aquele projeto que a gente tinha começado, que era uma exchange, que era para ser tipo um Uniswap, assim, em cripto, para cripto, nativos, né, de uma forma bem simples de trocar. Eu acabei indo trabalhar para uma empresa americana que queria abrir um escritório no Brasil, eles me contrataram para fazer isso e para montar um time de desenvolvimento e pesquisa no Brasil. Então, isso foi em metade, mais ou menos, de 2018. Eu encontrei, assim, o Rob e o Gui, que hoje em dia são meus co-founders, e a gente acabou formando ali um time muito interessante de pesquisa e desenvolvimento. E a gente, de novo, teve muita sorte, porque essa empresa, logo, eles estavam fazendo ferramentas para desenvolvimento em Ethereum, e logo eles decidiram fazer um pivot e começar a construir protocolos de DeFi. E, honestamente, naquela época, DeFi ainda era uma coisa muito incipiente. As coisas estavam começando a surgir. Eu lembro que a gente viu o Compound V1 nascer, a gente usou, foi um dos primeiros a usar também. A gente usou o Uniswap, enfim, usou o Maker lá no comecinho, usamos tudo que dava, tudo que estava saindo. Instadep também estava saindo. E assim, eu e o time, né, ali do Brasil, a gente se animou muito com o DeFi, e apesar de também estar construindo e pesquisando, né, trabalhando para essa empresa americana, a gente começou a fazer projetos paralelos. E foi uma forma meio orgânica, assim, da gente perceber que, putz, DeFi, pelo menos para mim, era o que eu estava procurando quando eu saí do banco. É aquela forma de realmente ser o next level, tipo, o próximo passo, realmente, a evolução do mercado financeiro. Especialmente pensando em flexibilidade, composabilidade, novas funções, produtos novos que a gente pode criar. Então, tudo isso, para mim, é muito, muito fascinante. E logo que eu percebi isso, eu mergulhei de cabeça e não saí mais, né? Então, começando com projetos paralelos, até que um dos projetos paralelos que a gente fez, que foi um hackathon, lá em IF Denver, 2020. A gente levou esse hackathon super a sério, a gente trabalhou muito mesmo para ter um bom resultado, a gente estava com sangue no olho praticamente. E aquele evento foi o máximo, tinha muita gente de DeFi que estava começando, estava lá, o mercado inteiro praticamente estava lá, e a gente acabou sendo um dos finalistas naquele evento, a gente apresentou lá em cima no palco, o Vitalik e tudo mais. E foi muito interessante, porque naquele momento a gente teve visibilidade de como o mercado estava aberto para o que a gente estava fazendo. O que a gente estava fazendo era uma experimentação total, misturando opções para criar um produto estruturado na mainnet do Ethereum, por exemplo. E a gente tinha bastante receio, assim, para falar a verdade, do mercado de fundraising no Brasil. A gente achava que se a gente precisasse voltar para o Brasil e captar com fundos brasileiros nessa tese, com essa tecnologia, putz, a gente ia ter muita dificuldade, porque a gente sabia que os fundos brasileiros estavam muito distantes dessa tecnologia que era tão nova, né? Isso foi em fevereiro de 2020. Então, enfim, a gente estava meio receoso, mas logo que a gente apresentou lá no IF Denver, na descida do palco, vários VCs juntaram ali em volta da gente e queriam conversar com a gente, queriam fazer uma reunião, queriam saber se a gente estava captando, qual era o valuation que a gente estava pedindo, o que a gente estava pensando de roadmap, não sei o quê. E pra gente aquilo foi um super choque, né? A gente nem imaginava que a gente fosse encontrar ali algum VC interessado nesse projeto, ou enfim, não sei, nem passava na cabeça que isso fosse uma possibilidade, pra falar a verdade. Ô, Babi, deixa eu só complementar aqui pelo contexto, porque eu acho muito legal você contar essa história de quem estava vivendo ali na arena nesse período, que era um período muito interessante do ponto de vista das primitivas, né, estavam sendo construídas. E eu acho que do ponto de vista do investidor, ele estava olhando essas primitivas sendo construídas e viu que tinha um buraco ali, né? Eu considero que até hoje tem um buraco relativamente importante em DeFi, mas tinha um buraco da toda a parte de opções, de instrumentos financeiros em geral que não existiam ainda em DeFi, estavam sendo construídos. E para dar contexto para todo mundo, nessa época não tinha muito do que a gente tem hoje, né? Tava as primeiras versões dos protocolos ainda, SushiSwap nem existia, nem aconteceu
aquele infame roubo lá de liquidez da Uniswap, tem um monte de coisa ainda que estava para acontecer. Eu acho que estava todo mundo olhando e precisando, né, desse tipo de primitivo. Eu acho muito legal vocês estarem no meio, né, no ETH Denver, que era o evento pra tá mesmo, e mostrando uma coisa nova para todo mundo. Acho que isso é bem, bem legal, assim, só desculpa interromper, mas para dar um pouco de contexto pro pessoal também. Imagina, que isso. Não, com certeza, pra gente, hoje em dia, olhando pra trás, é de arrepiar mesmo, lembrar as coisas que a gente viveu ali. Um outro contexto seria, isso foi antes do DeFi Summer. Então, o DeFi Summer começou ali em junho, julho, né? Especialmente bem marcado em junho, com o lançamento do Comp Tokens, num formato ali de liquidity mining que o Compound criou, e aí deu a abertura total para o DeFi Summer acontecer, né? A gente apresentou isso em fevereiro, então foi até antes. Então o mercado estava começando a esquentar, começando a olhar bem para DeFi e vendo, putz, realmente não é um negócio legal, vai ter muita coisa legal saindo daqui. Então o mercado estava se aquecendo ali, né? Então, mais ou menos foi isso, a minha história de como que eu, né, sei lá, saí da GV e vim parar aqui. A gente apresentou esse hackathon, saímos de lá tendo conhecido vários VCs e, enfim, várias pessoas-chave. Aí, uma curiosidade aqui, o Stani, na época, né, já era founder do Land, e ele viu o nosso vídeo apresentando no hackathon online, porque ele nem tinha ido no evento, porque ele estava, na época, ele morava se eu não me engano, não, ele já estava em Londres, mas, enfim, ele é da Finlândia, Noruega, não lembro agora. E ele viu a gente, naquela época o Aave chamava Land ainda, achou muito legal o que a gente tinha feito, começou a falar com a gente e no final dos contos acabou apresentando a gente para o nosso primeiro investidor. Então, tô dizendo isso só porque realmente ter ido para aquele evento mudou, assim, a nossa vida. Então, se você que tá ouvindo, tá pensando em ir num evento, assim, como a gente estava pensando lá atrás, talvez faça sentido pelas pessoas que você pode conhecer, pela forma como você pode, não sei, abrir a cabeça, ver novos caminhos e aprender coisas novas, acho que vale muito a pena, valeu muito a pena pra gente. Enfim, então esse foi um Só para dar resumo. contexto, só para dar contexto também, desculpa, Babi, de novo. O Stani é o fundador da Lend, né, que virou a Aave depois e que hoje é Lens Protocol. Então, um cara, assim, super respeitado no meio, sem dizer, né, que tava o Vitalik, todos esses grandes caras no ETH Denver, acho que mostra o quão importante é o evento e quantos holofotes acho que estavam ali em cima de vocês naquela hora, né, que vocês provavelmente nem tinham noção, provavelmente, do tamanho do que poderia acontecer ali, né. Com certeza. Eu que ia falar, né, lá na frente de todo mundo, eu não podia prestar muita atenção em quem estava assistindo, senão eu ia ficar nervosa. Mas depois eu fui reparar quem estava. E eu pensei, caramba! Mas, enfim, passou e deu tudo certo. Enfim, essa foi uma história curta sobre como eu cheguei aqui, e agora a gente pode seguir para as próximas perguntas. Boa, boa. O mais engraçado aqui, vocês estão falando do Stani, eu conto a vantagem de eu ter ficado do lado dele. A Babi conhece o Stani, tá? Existe um nível de diferença aqui de elo, por assim dizer. Fundador do Lens Protocol, fundador da Aave, da Rave também. Não dá pra Verdade. esquecer. Cara, um time super criativo. Mas legal. Ô, Babi, esse mundo de funding e de levantar capital, principalmente lá fora, é um mundo muito envolto de uma certa mística, né? As pessoas, elas veem números, os números são expressivos, até por causa do poder de compra, né? Enfim. E existe muito essa mística de como funciona, enfim. Primeira vez que eu fui para um evento internacional, eu também fiquei bem impressionado com o tanto de VC que tende a falar com qualquer pessoa. Isso é engraçado mesmo. Eles chegam no approach, né? Mas eu nunca passei daquela primeira fase de conversar ali no lobby do hotel. Nunca passei daquele primeiro encontro. Mas vocês levantaram capital, se não me engano, 2 vezes já, né? Isso. Posso estar errado. Isso. Como que foi? Qual que são as experiências que você pode contar, assim, para quem nunca passou por essa experiência? Nossa, várias. Desde as mais detalhadas e específicas até as mais gerais. Então, vamos começar com as mais gerais, né? Acho que primeiro
eu não sabia nada de venture, não tinha a menor ideia de como fazer para fazer fundraise. Eu, honestamente, tive muita sorte de estar próxima de pessoas que sabiam, então eu tinha para quem perguntar. Isso é extremamente importante quando você vai fazer um fundraise. Se você não sabe, tipo, não, tudo bem, não tem problema, você vai aprender, mas você precisa de algo, tá, pelo menos conhecer alguém que já fez isso para você poder fazer algumas perguntas de vez em quando de algumas coisas que são muito básicas para quem já fez fundraising antes, já entende bem, mas que para você como é novo, você não tem a menor ideia. Por exemplo, né? É muito comum, muito comum, que toda vez que você vai fazer um pre-seed ou um seed, você e todo mundo usa um documento que chama SAFE, que é Future Agreement for Future Equity. Acho que é tipo isso, eu esqueci o nome. Mas é tipo isso, é do Y Combinator. Tem lá no site do Y Combinator o documento para você fazer download e trocar os nomes que estão, né, fazendo esse acordo. E basicamente isso é ali um contrato que não está dando equity imediatamente para o seu investidor, mas está dando para o investidor direito a equity futuro. Então, esse contrato é um contrato totalmente padrão, muito famoso, todo mundo usa ele, e aí dentro desse contrato tem alguns termos, por exemplo, um dos termos bem famosos é valuation cap. Valuation cap basicamente significa que qual é o máximo do valuation que você vai converter esse SAFE em equity quando você tiver uma rodada precificada ou quando você tiver um evento que vai transformar esse SAFE em equity, né? Então, para tentar não entrar em termos muito técnicos, é basicamente tipo o valuation dessa rodada. Quando eu comecei a captar, ou melhor, né, nas minhas primeiras conversas com um investidor anjo que acabou sendo nosso primeiro investidor, eu não sabia o que era SAFE, eu não sabia o que era valuation cap, eu não sabia literalmente nada disso, mas eu fui aprendendo conforme o tempo foi passando, né? Ainda bem. Bom, então tem essa parte, né, do SAFE, acho que essa é a parte mais simples de todas, é entender um SAFE, entender o que ele significa. Tem vídeo no YouTube sobre isso, do Y Combinator. Aí a outra parte muito importante é quando você está captando para um pre-seed e um seed, claro que a ideia do que você está fazendo é muito importante, a capacidade de executar o que você está falando sobre, né, a ideia é muito, extremamente importante, mas geralmente essas duas etapas o investidor está investindo no time, porque muito provavelmente a sua ideia pode até ser boa, mas é muito provável que você vai descobrir coisas ao longo do caminho que vão fazer com que você mude de ideia, e que vão fortemente sugerir que você deva mudar de ideia, porque aquela primeira não vai funcionar. Então, o investidor está apostando na sua capacidade como time de tomar essa decisão e girar para a direção certa. Então, isso é super importante no começo. E isso é uma confiança, uma coisa que se desenvolve com o investidor ao longo das conversas. Então, assim, às vezes acontece de você entrar numa reunião com um investidor, conversar com esse investidor ali por 30 minutos, uma hora, e no final da reunião o investidor já está interessado em fazer um commit e dizer que, tá bom, tem interesse em investir 200 mil, 300 mil, 500 mil, deixa, tipo, o meu nome na lista, mas às vezes isso demora um pouco mais que isso. Então, às vezes você faz 3, 4 conversas, trocam mensagens com perguntas daqui para lá, e a todo momento o investidor está, né, percebendo de você qual é a sua capacidade de saber o que você não sabe, saber dizer, isso eu não sei, isso é uma coisa que a gente vai ter que descobrir. Eu acho meu primeiro guess para resolver esse assunto é esse daqui, eu acho que talvez isso funcione por tais motivos, enfim, e por aí vai. Então, eu acho que esses são alguns pontos mais simples. Aí, alguns outros pontos, né, que são como você chega a encontrar um investidor, né? Então, a maioria desses contatos acaba acontecendo através de pessoas que você conhece ou conheceu, de alguma forma. Então, de novo, por isso os eventos acabam sendo importantes, porque você acaba, talvez, conhecendo alguém lá que vai poder te fazer uma intro, ou você, às vezes, conhece o próprio investidor lá. E, assim, às vezes é bom conhecer essas pessoas, mesmo que, tudo bem, agora talvez você não esteja fazendo um projeto, não esteja captando. Mas talvez daqui 2 anos você esteja.
E ter esse contato, ter conhecido uma pessoa que trabalha num VC ou alguma coisa do tipo, pode te ajudar. Nem que seja, sei lá, suponho mesmo que você conheceu um VC que não investe em pre-seed. Ele pode te ajudar dando feedback no seu deck, ele pode te conectar com outros VCs que são investidores em pre-seed ou seed. Então, nesse mercado ou nessa área, contatos é muito, muito importante. Agora, deixa eu pensar aqui mais. Pode ir fazendo pergunta, viu, gente, no meio, enquanto eu vou pensando aqui. Tá bom. Eu só vou anunciar a chegada do Guto, que acabou de chegar aqui, e mandar uma boa noite para ele. Guto, que é praticamente um participante regular do nosso Café House, né? Gigante. Boa. Mas o Chile levantou a mão, quiser mandar bala. Né? Boa. Na verdade, até queria voltar um pouquinho, Babi, para entender um pouco hoje da Pod, sabe? Em que estágio que vocês estão, no sentido de que teve 2 rodadas, né, pelo que eu entendi até agora. E pelo que eu entendi também, vocês fizeram algumas mudanças em termos de produto, né? E vocês já estão aí há alguns anos rodando. Eu queria entender mais ou menos onde vocês estão, onde vocês se veem nesse momento, como empresa, né, como organização, e quais são os desafios que você entende que nesse estágio agora vocês estão observando e que vocês vão observar mais para frente também. Se você puder compartilhar um pouco dessa vivência que eles tiveram de pods lá do momento que vocês começaram a falar com os investidores até o dia de hoje e mostrar um pouco esse caminho, seria legal para todo mundo entender um pouquinho mais dessa trajetória. Não, ótima pergunta. O estágio que a gente está hoje, apesar de já ter levantado 2 rodadas, na minha opinião, continua sendo o estágio de pre-PMF. A gente chama, PMF significa Product Market Fit, e basicamente significa que você tem o produto que o cliente quer. Tem gente fazendo fila na porta para usar o seu produto. Então, esse é o estágio que toda startup quer chegar. É ter um PMF claro, exponencial, expressivo, óbvio, de livro-texto. Isso é uma coisa que a gente na Pods ainda, com os produtos que a gente lançou, para os mercados que a gente lançou, a gente ainda não conseguiu ver. E olha, honestamente, isso não é nenhum demérito. Todas as startups passam por coisas assim, inclusive em DeFi também, tem vários exemplos disso. E aí, se vocês quiserem falar de PMF, em alguns momentos a gente fala, adoro falar de PMF, mesmo porque isso é o que eu estou estudando e trabalhando todos os dias, né? Mas enfim, então, voltando um pouco na nossa história, quando a gente saiu do Hackathon, eu acabei conhecendo, né, algumas pessoas por ali, aí voltamos para o Brasil, continuamos trabalhando, e percebemos que tinha possibilidade de abrir uma startup para tentar fazer aquela tese que a gente tinha naquele momento, que era uma tese de mercado de opções para fornecer um mercado líquido para produtos estruturados que fossem automatizados. Então, a gente começou a captação com essa tese, a gente acabou a primeira captação com essa tese, que foi começamos ali, no final de maio, junho, e fechamos no começo de agosto. Essa foi uma captação de mais ou menos $800 mil. Naquele momento, o nosso time tinha, primeiro, né, 3 pessoas, eu, o Rob e o Gui, e depois entrou o Gabriel, que era o designer e front-end, e depois entrou o Eri. Então, a gente era ali em 5 pessoas, mais ou menos. A gente sempre manteve um burn muito baixo, comparado com outras startups de DeFi, e isso é uma característica nossa até, especialmente por conta do nosso momento. A gente percebe que, né, a gente ainda não encontrou esse product market fit, então a melhor coisa que a gente pode fazer é manter um burn muito baixo até o momento que a gente encontre product market fit, e com isso a gente começa a escalar, e nesse momento, né, se tudo der certo, se Deus quiser, a gente vai estar numa posição melhor para fazer uma outra captação, já pensando num crescimento maior e num gasto maior. Então, por enquanto, a gente está nessa fase de termos no time todos que a gente precisa, todas as skills que a gente precisa para chegar no PMF, antes de precisar de escalar, né? Beleza, então essa foi a primeira captação, foi o nosso pre-seed. Depois a gente fez uma captação de seed. Essa captação foi no final de 2021. Lá a gente captou $5,6 milhões.
Essa captação a gente já tinha observado que a tese de opções, de mercado de opções, né, de AMM, não funcionava, mas uma coisa muito importante estava nessa tese, apesar de já ter sido uma mudança ali de direção de produto, que ao invés de fazer AMM, agora a gente estava fazendo produtos estruturados, naquele momento, quando eu estava fazendo o nosso pitch do Seed, a gente já tinha lançado o produto de options AMM. E esse é um produto extremamente complexo, não só do ponto de vista, né, matemático da coisa, porque era um protocolo de opções que precificava opções usando Black-Scholes 24/7, não sei o quê, super complexo matematicamente, financeiramente, mas também complexo do ponto de vista de código. E a gente conseguiu executar esse projeto. Isso é uma das coisas muito Ô, Babi, importantes. Oi. só para exemplificar também, porque nessa época eu testei a Pods, tá, como usuário, assim, e quando eu via o que vocês estavam fazendo para precificar, montar todo o AMM de opções, eu falei, esses caras são malucos, porque já é super complicado a matemática, assim, de precificar a opção, e fazer isso on-chain, eu achei uma insanidade, assim, mas falei, putz, o pessoal tá com energia, acho que eles vão executar isso. E vocês acabaram executando, eu fiquei bem impressionado. Principalmente por ser um time aqui do Brasil que estava trabalhando nesse problema, um problema super difícil que quase ninguém no mundo estava tentando resolver. Porque é, assim, já é difícil fazer off-chain. É um trabalho super difícil de fazer off-chain, de você conseguir alinhar, né? Todas as questões de dados e as questões dos algoritmos para que isso ocorra de uma boa maneira. E vocês estavam fazendo isso on-chain, achei incrível, né? Só para colocar um pouco da minha história também, como se intersecciona, né? Como você estava falando aí, e falar um pouquinho do meu ponto de vista, né? Eu como usuário ali, vendo o que vocês estavam fazendo. Não, legal, que bom que você estava vendo o que a gente estava fazendo. E realmente, hoje olhando para trás, é coisa de louco mesmo. Foi o projeto mais difícil que eu já fiz na minha vida inteira. Sério, quantas vezes eu não passei a noite acordada, mexendo em planilha, mexendo em simulação, tentando exploitar o contrato, tentando exploitar o modelo, às vezes conseguindo, e aí tendo que corrigir, tendo que descobrir como é que corrige. Enfim, complexo. Mas isso, conseguir fazer isso, né, conseguir executar esse projeto, lançar ele live na mainnet, não ter nenhum problema no lançamento, não ter nenhum problema depois, isso foi um super milestone para o nosso time. Não só internamente, né, para a gente ficar feliz que a gente conseguiu fazer isso, e o que hoje em dia a gente olha para trás e fala, putz, cara, foda que a gente conseguiu fazer. Só a gente mesmo sabe o que a gente passou aqui. É, mas também para os investidores, porque os investidores agora não têm mais dúvida se a gente consegue executar um produto ou não. E essa é uma dúvida durante o pre-seed. Será que esse time consegue executar? Será que eles conseguem colocar esse produto live? Porque uma das coisas que um dos nossos investidores falam para a gente é que a primeira causa de maior motivo de morte de startups é, na verdade, causas internas. Não é problema do mercado, não é competidor, não é nada disso, mas na verdade é briga entre founders, é problema no time, é alguma coisa que não deu certo lá dentro. E a gente ter conseguido passar por tudo isso nesse período, fazendo essa coisa super difícil, mostrou para eles que na verdade a gente consegue. Então, no Seed, apesar de a gente estar com um produto diferente, mas direção diferente, fazendo produtos estruturados, a gente não teve problema em relação a isso, entendeu? Isso foi uma coisa, assim, bem natural e vista como uma evolução, na verdade. Então, isso foi muito bom e foi bem confortante para nós, né, de que a gente estava indo no caminho certo e de conseguir tocar o Seed, terminar e seguir a nossa missão ali pro lado que a gente queria seguir. O Guto acho que levantou a mão, hein? Você quer falar primeiro ou eu posso fazer uma perguntinha aqui? Não, fica à vontade. Eu vou fazer uma pergunta que vai demorar um pouco para responder, então fica à vontade. Não, a minha é mais simples. A minha é mais simples que eu achei que a Babi tocou num ponto muito legal, porque eu acho que mais de uma vez a Babi falou, meus investidores falaram isso, e aí a gente foi por esse caminho, né? Foi o que eu entendi mais ou menos ali da fala dela. E aí eu acho que uma coisa que até eu tive esses dias uma pergunta, assim, Guto, olha, como é que funciona quando o investidor ele vem falar comigo, quando ele vem me procurar para investir, ele vai dar pitaco no meu trabalho, o quanto ele vai se
vai se, digamos, intrometer dentro do meu projeto? E aí eu queria, Babi, que você falasse um pouquinho como que é a sua relação hoje não sei se você tem só anjo, se tem fundo também, mas com seus investidores hoje, como é que você vê essa sua relação, o que foi bom, o que foi ruim, e o quanto isso tem feito diferença no projeto de vocês hoje? Beleza. Sim, a gente tem investidor anjo, a gente tem fundos, a gente tem aceleradora. E eu acho que com cada investidor a gente tem uma relação diferente. Nenhum dos nossos investidores tenta ser muito intrometido. Tem um que tem uma relação com a gente que é um pouco mais próxima, assim, ele fala com a gente mais vezes. Todo mês eu tenho um call com ele, por exemplo. E então ele questiona bastante algumas das nossas decisões ou algumas das coisas que a gente está pensando, mas eu não vejo isso de uma forma negativa. Eu acho que ter alguém para questionar o que você está fazendo, quando do outro lado a gente tinha concordado em fazer alguma coisa, acho que é bom às vezes, sabia? Não é que a gente não tinha todo mundo concordado sempre e ninguém tinha se questionado, não. Internamente a gente se questiona bastante. Mas quando você tem alguém que você sabe que vai questionar por vários motivos alguma decisão, isso faz com que a sua análise para algum assunto seja mais criteriosa. E eu acho que isso é positivo, acho que isso vem para ajudar a gente a filtrar melhor, ou a selecionar melhor, ou ter argumentos que não sejam tão enviesados, ou tentar ao máximo procurar argumentos para uma decisão que não sejam argumentos enviesados. Então eu não teria medo nenhum de ter um investidor pensando que essa pessoa seria intrometida. Depende muito como que está sendo a relação com essa pessoa desde o começo, né? Então, se você percebe que desde o começo essa pessoa está sendo, cara, super, sei lá, falando coisas que não fazem sentido, ou até te oferecendo um contrato que não faz sentido, já ouvi histórias assim. Enfim, se for uma situação dessa, aí pula fora. Mas, no geral, com todas as experiências que eu tive até agora, não passei por isso. Boa. Eu vou. Olha que bonitinho, todo mundo colocou joinha ao mesmo tempo. Eu tenho uma pergunta aqui que é: qual que é o principal argumento? Pronto, você falou algumas coisas do time, a capacidade do time de desenvolver, de criar, de resolver problema e tal. Isso daí, muito importante. Mas qual que é o principal argumento na hora de levantar capital sem ter o Product Market Fit ainda? Qual que são as principais coisas que vocês mostram? Se não existe o PMF, que é, querendo ou não, para muita gente, para muito investidor, é o principal, né? Com certeza, não, é muito importante isso. Eu acho que depende muito do estágio da captação. Então, assim, quando você está captando um pré-seed e um seed, o investidor está apostando mais no founding team e no mercado junto, nas habilidades daquele time de performar naquele mercado, do que necessariamente do produto que já está de pé. Então, no nosso caso, a gente estava com um MVP valendo já ali no pre-seed que a gente fez, que era o MVP que a gente estava trazendo do If Denver. Então, eles viram que a gente tinha alguma capacidade de execução, que não era nada, diferente de nada, só um PowerPoint. E no seed, a gente realmente não tinha tido muita atração com options AMM, mas a gente estava trazendo uma nova ideia. Então, tipo, bom, isso aqui não deu certo, mas a gente acha que esse outro produto aqui vai dar mais certo por causa disso, disso, disso. Então, ter essa tese e ter junto, né, o histórico de que, putz, a gente vai conseguir entregar essa tese, ou pelo menos testar se essa hipótese está certa, já vale a pena para o investidor, ou pelo menos estava valendo a pena já para o investidor naquele momento, naquelas condições. Então, isso é pré-seed e seed. Agora, Series A, Series B, Series C e outras situações, ou quem dirá IPO, aí é outra história. Então, para fazer uma captação que faz sentido no Series A e no Series B, o founding team tem que chegar muito bem preparado na captação, com números de tração que façam muito sentido. Então, por isso eu brinco com o pessoal e falo, gente, a gente precisa achar PMF, porque sem PMF não tem outra captação, não, tipo assim, não tem nada, acabou a brincadeira, a gente precisa encontrar isso sim ou sim, não tem conversa. Com números que façam sentido.
Em cripto, às vezes isso acaba ficando um pouco mascarado pela história dos tokens. Então, às vezes, sei lá, você vê um protocolo que, sei lá, não sei se faz tanto sentido, mas tem um token em cima, tem um monte de gente usando. E aí, às vezes, esses protocolos aproveitam esses momentos para fazer uma captação. Eu não estou aqui para julgar se é certo ou se é errado, mas eu prefiro, pessoalmente, quando eu estou pensando no meu produto, prefiro pensar em qual é a utilidade que esse produto está trazendo para o cliente e ser o mais crítica possível comigo mesma e com a gente, né, do que a gente está trazendo, para pensar em realmente qual é a melhor solução que a gente consegue trazer para determinado problema, O, independente Ba- de token. o Babi, você entrou num ponto que eu até ia me perguntar, então vou me adiantar um pouquinho aqui, que é em relação a lançamento de token, né? Porque vocês passaram pelo DeFi Summer, passaram pelo todo o boom aí, onde quem não lançava token era visto como trouxa, né? Porque você lançava o token, não precisava ter produto nenhum, ou você lançava um produto com uma natureza de um token mais inflacionário, e o token em si justificava o produto, digamos assim, entre aspas, né? As pessoas adotavam um produto baseadas numa política inflacionária, alguma coisa de distribuição ali, que basicamente as pessoas jogando aquele jogo de DeFi, né? De farming. E eu percebi que vocês não optaram em ir por esse caminho. E acho que você pincelou um pouco porque as razões porque você estava indo por esse caminho. Mas eu queria entender se realmente teve algum momento que vocês imaginavam lançar algum token ou não, vocês chegaram a lançar algum token ou não. Queria entender mais ou menos onde estava a cabeça de vocês e onde está a cabeça em relação a tokens, sejam de governança, algum tipo de token que esteja dentro do ecossistema aí de vocês. Excelente pergunta. Assim, a gente não lançou um token até agora. A gente acha que tokens, eles são instrumentos extremamente poderosos, enfim, para qualquer coisa que eles tocarem. Então, isso pode ser para liquidez, pode funcionar muito bem, talvez para governança, não sei. Eu não sou tão ligada assim em governança on-chain, mas, enfim, sei que tem alguns riscos, mas enfim. Pode ser uma tool de marketing muito forte, pode ser uma tool de comunidade, de engajamento, mas a existência do token não influencia o PMF. Ela pode ajudar na distribuição, por exemplo. O Lido é um excelente exemplo disso. O Lido conseguiu usar a distribuição de LDO tokens a seu favor e expandindo de muitas formas o PMF dele, né? Ou pelo menos expandindo um dos pilares do valor que ele trazia para o mercado, que era o valor, por exemplo, da liquidez do mercado secundário. Então, por influenciar ou incentivar pools de ETH e STETH, ele aumentou bastante a liquidez dessas pools, o que fez com que o STETH ficasse cada vez mais interessante. Então, o PMF do STETH ficou mais óbvio, ficou mais interessante, de fato. Mas o uso puramente de tokens, por exemplo, no nosso caso, numa Vault ou no Options AMM, não faz com que necessariamente ele. Talvez no Options AMM a gente poderia aumentar a liquidez e a pessoa poderia pensar que tem um preço melhor ali para isso. A gente calculou várias coisas ali naquela época e percebeu que, na verdade, a gente ia chegar numa situação um pouco complexa de uma pool over liquid, que, bom, enfim, a gente não precisa entrar nos detalhes, mas a short answer é não, a gente não lançou token. E assim, todo o motivo, né, é esse do PMF, de tentar primeiro encontrar um protocolo e um produto que fizesse sentido pelo que o produto é, e, enfim, dispostos a abrir a possibilidade de adicionar um token para expandir ainda mais a utilidade desse produto, mas que não fosse central, que o token não fosse central para o produto. Então, posso entender de uma certa maneira que uma vez que vocês encontrarem esse PMF, existe uma possibilidade na mesa, digamos, estou fazendo uma especulação, né? Estou só tentando Alfa. parafrasear Muito aqui, bom.
Não, é que assim, não é que você seja contra Isso, é. uma emissão de tokens, é que o token é um instrumento de basicamente distribuição que não faz sentido você distribuir algo que não tem valor. Então, vamos pegar esse valor, gerar esse valor, uma vez que gerar esse valor, você pode acelerar o efeito de rede através de um token, né? Então, é Isso. mais ou menos isso, né? Isso, Faz sentido. exatamente. Assim, a gente está observando o que está acontecendo com os produtos, o nosso produto, quais caminhos a gente pode seguir, como que a gente pode melhorar diversas coisas e entendendo se faz qual momento faz sentido um token, se faz sentido, se não faz para esse produto ou para algum próximo. Então, é exatamente isso. Assim, eu acho que tokens em DeFi são instrumentos extremamente importantes e fazem parte do ecossistema. Mas se eles chegam para um projeto ainda early stage, que não está pré-PMF, e eles chegam para esse projeto sem o PMF, eles trazem mais dor de cabeça do que vantagens. Então isso faz com que o protocolo e o time depois fique com uma dificuldade um pouco maior de, por exemplo, fazer um pivot, se for preciso. Porque os tokens já estavam lá, porque já tem um monte de token holder, porque eles vão reclamar, e porque isso, porque aquilo. E aí, tudo aquilo que, tipo assim, já é difícil, gente, fazer uma startup. Já é muito difícil. Agora, fazer uma startup e ser uma empresa pública ao mesmo tempo é muito difícil. Imagina num time de 7 pessoas que tem que ficar recebendo mensagem no Telegram ou no Discord, tipo, o dia inteiro, de gente falando, when token moon, sei lá, coisa do tipo. Isso é realmente desagradável e pesa pro time. Então, a gente entende que o melhor approach é trazer o token no momento que o protocolo estiver pronto para o token, não o contrário. Boa, essa um ótimo conselho isso daí. E eu para falar assim a verdade, eu admiro muito vocês, após desde que eu conheci o Hobby, por vários aspectos, tá? Por várias razões. Primeiro porque o Hobby fez uma call comigo e ele estava em Denver e eu senti muito legal ele estar 6 horas da manhã falando comigo, só para for the sake of da conversa da conversa, mas ele só queria conversar, isso eu achei bem legal. Outra coisa que eu acho legal de vocês é que vocês têm esse baixo cash burn, isso é muito interessante. Eu lembro que eu perguntei pro Rob se ele ia para Denver desse ano, e vocês acabaram de captar. E aí ele falou assim: não, a gente não vai, a gente. Tipo assim, vai gastar dinheiro desnecessariamente. Eu falei assim: caramba, que visão interessante. Eu queria ter essa visão também. Massa. E não é fácil, né, startup ter esse tipo de controle, porque a tentação é muito grande de você expandir, você tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo, e isso exige dinheiro. A minha pergunta, na verdade, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o DeFi Returns, que é uma plataforma que vocês lançaram, que é mais de analytics. Eu já vi, conheço várias startups que têm esses braços, assim, né, de outras coisas. A própria Niftify tem o Sip and Flip agora. Como que vocês lidam, assim, com duas marcas, produtos diferentes? Como que vocês... Qual que é a ideia por trás de DeFi Returns? Ele vai fazer parte do ecossistema? Ele vai contribuir para uma captação porque ele vai trazer usuário? Qual que é a ideia por trás? Essa é uma excelente pergunta. Assim, o DeFi Returns é um app que surgiu de uma forma extremamente orgânica para a gente. Para quem quiser checar aí, é defireturns.com. A gente, né, tá trabalhando com vaults no produto principal do protocolo. E esse produto, ele basicamente precisa encontrar uma fonte de yield que seja relativamente estável, porque toda semana como que ele faz tipo um harvest, né? Ele coleta esse yield toda semana e aí ele usa esse yield para comprar opções, para fazer uma estrutura de derivativos. Então a gente precisava encontrar uma fonte de yield para USDC, porque a gente vai lançar uma vault nova. E a gente percebeu que era praticamente impossível encontrar qual foi os retornos históricos de diferentes estratégias de DeFi para a gente poder comparar e ver se realmente as estratégias que a gente estava olhando tinham consistência nos retornos, se elas estavam dando retorno toda semana, ou se o Projected APY era uma coisa que aparecia uma vez a cada tantos e depois ficava diluída lá.
Então a gente precisava desse dado para montar nossa estratégia. Então a gente montou isso internamente. A gente já tinha isso para a Vault, então se você entrar no nosso site do app, né, da Pods, app.pods.finance, nesse app, se você fizer scroll down dentro de alguma das estratégias, você vai ver que a gente tem lá o retorno histórico dessa estratégia desde que ela começou. E a gente está gravando esses retornos desde então. Só que isso não existia, né, para as outras estratégias aí do mundo de DeFi. Então a gente fez isso por necessidade própria e depois a gente acabou abrindo para outras pessoas porque a gente percebeu que outras pessoas também tinham esse problema. Quando a gente falou com muitas DAOs recentemente para falar sobre os nossos produtos de Vault, e a gente percebeu que assim nenhum deles tinha noção nem de quanto eles estavam ganhando ou perdendo em algumas vaults, ou quantas vaults estavam rendendo de verdade. Eles só nem lembravam exatamente quanto estava o Promised APY quando eles depositaram pela primeira vez. Então, assim, uma bagunça mesmo. Então, a intenção foi lançar, a princípio, para as pessoas poderem usar, enfim, e dar feedback, ver o que elas gostariam de ver, em mais detalhe, mas era uma coisa que a gente já estava usando internamente, né? Então, acho que a ideia do DeFi Returns, isso é, honestamente, uma coisa que a gente está aprendendo muito ainda, como lidar com duas coisas ao mesmo tempo. Eu já acho que a gente está spreading too thin, porque a gente é um time super pequeno, mas, enfim, eu sei que o pessoal que tá ajudando a gente nesse tópico, eles são muito, muito foda, então eles não vão ter o menor problema com isso. Que tem um time que tá olhando só para DeFi Returns e tem um outro pessoal que tá olhando só para yield, né? Então tá tudo certo. Os nossos experimentos com DeFi Returns são trazer transparência e ser a fonte mais confiável de dados históricos de estratégias de DeFi, e trazer um pouco de dados mastigados, né? Porque parece que tem bastante gente que olha para esses gráficos e não consegue tirar uma conclusão ou não sabe exatamente o que achar disso. Então, de tempos em tempos, a gente está lançando alguns conteúdos mais mastigados sobre o que esses dados estão dizendo, o que esses gráficos estão falando, enfim, estamos escutando o que os usuários querem saber mais, e tá super interessante essa descoberta. É um produto bem diferente do que a gente fez até agora, do ponto de vista de construção, né, porque a gente não está escrevendo um novo smart contract, mas ele é um produto que traz muito conhecimento para o nosso time, e só por isso eu já acho que ele vale a pena, que é para cada uma das estratégias que a gente integra no DeFi Returns, a gente tem que ver esse smart contract, a gente tem que entender como que eles calculam as coisas ali dentro, como que o retorno está acruando nas shares ou nos tokens de cada usuário. Então, isso está trazendo uma superfície de conhecimento sobre smart contracts para o pessoal de tech que está trabalhando nisso, infinita. E que eu acho que é muito, muito valiosa para eles como aprendizado e para o time de tech como aprendizado também. Então, esse é um pouco do aspecto que a gente está olhando. E, obviamente, que a gente acaba colocando, né, as estratégias da Pods lado a lado com outras estratégias que, às vezes, são muito mais famosas do que a nossa, mas que a gente está performando melhor até. E que as pessoas talvez não conhecessem. Então, é também uma forma de trazer leads para Pods. Boa, acho que é clássico, né, Babi, esse caso de uma startup que está resolvendo um problema, encontra outro problema no caminho e acaba resolvendo outro problema também. Às vezes até vira um spin-off, vira uma outra coisa, principalmente em mercados onde, como vocês estão fazendo, vocês estão explorando coisas que não existem. Então, vocês estão meio que sendo os primeiros a fazer, né? Não é nenhum copycat de um outro modelo. Então, é bem clássico, né? Acho que isso acontecer é interessante ver acontecer na prática com vocês aí também. Eu achei bem legal, assim, tudo que você falou sobre o produto também. Eu vou, pessoalmente, começar a usar também aqui, achei super interessante. E me ficou uma pergunta na minha cabeça aqui agora, até porque a gente está indo para o final, que eu queria fazer desde o começo para você. E daí eu vou aproveitar esse tempinho aqui para fazer. A gente viu lá, você passou desde o comecinho, né, pré-DeFi Summer, depois para frente, tudo. E a gente viu grande parte das primitivas, né, de o DeFi nascerem. Toda a parte de empréstimo, de trading, etc. Você sente falta de alguma grande primitiva hoje no mercado? Ou não? Você acha que as grandes primitivas estão meio que
já descobertas, digamos assim, e se acha que falta alguma das primitivas ainda, onde por que você acha que elas não foram exploradas ainda? Qual que é a dificuldade para que isso aconteça? Olha, essa é uma excelente pergunta, porque se fosse alguma coisa, talvez que, não sei, talvez a gente gostaria de fazer até, mas em relação a DeFi, eu não consigo pensar em nenhuma primitiva nesse momento, que não exista nenhuma tentativa dela on-chain. Tipo, quando eu penso em DeFi, produtos financeiros, acho que já vi muita coisa sendo testada. Mas uma coisa que falta, com certeza absoluta, é ainda como se fosse uma camada de privacidade super importante. Eu acho que sem isso, o mercado financeiro não vai virar para usar DeFi. E, infelizmente, 98, 99% do volume está no mercado real, no mercado tradicional. Então, enquanto a gente estiver trabalhando com ferramentas que são totalmente transparentes como elas são hoje, a gente ainda vai ficar muito longe desse mercado. Então, eu estou bem animada para ver quais vão ser as soluções de privacidade que a gente vai encontrar nas próximas layers que estão fazendo. Boa, boa. Eu também tenho essa impressão da questão da privacidade. Acho que uma das primitivas aí que falta mesmo no mercado. E é um bloqueio mesmo para realmente. Acho que nenhuma instituição financeira grande aí quer que seja totalmente traqueável, né? Isso é um empecilho muito grande aí para grande parte das operações. Interessante você falar isso. Eu coloquei você até numa pergunta bem difícil de responder, porque é meio óbvio, né? Se a primitiva não existe ainda porque ela não é fácil ou de ver ou de executar, né? Então, mas foi legal de entender a sua visão aí. Eu acho que a questão da privacidade é uma das mais difíceis de ser executada. Então, acho que está nesse grupo aí. Muito, muito bacana. Isso. Eu também acho. Acho que vai ser muito interessante quando a gente começar a usar uma camada dessa com privacidade. Aí eu acho que a gente vai começar a ver um crescimento na adoção de DeFi, assim, bem rápido. Tá, e para finalizar, a gente está fazendo quase um caminhozinho, né? Que a gente falou um pouco do seu histórico, depois a gente falou um pouco do como o produto nasceu e como ele estava se desenvolvendo, fizemos outras perguntas no meio, e a última pergunta que eu quero fazer aqui é mais o que é o produto atual? E eu acho que você deu uma pincelada, mas eu queria que você explicasse assim, para os meros mortais aqui, qual que é o produto atual da Pods, né? E qual que é a frase, assim, em uma frase, o que vocês fazem hoje? Com certeza. Produtos de investimento em um clique. Então, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar de COI, Certificado de Operação Estruturada no Brasil. Só que, normalmente, esses COIs que são vendidos para retail no Brasil não são bons negócios. São difíceis demais de entender, tem algum tipo de crédito lá no meio, tem algum tipo de ativo lá no meio que não é bom, tem algum tipo de estrutura que não vai deixar você ganhar dinheiro, basicamente. E assim, ninguém consegue ver muito isso, é muito difícil de entender, e é bem desagradável esse produto no mercado brasileiro não tem uma boa fama. Mas o que a gente faz é basicamente um COI de uma forma mais transparente, uma forma que seja no final do dia boa para o cliente. Então, basicamente, o que a gente tem hoje, vou dar um exemplo de uma das estratégias que a gente tem, ela dá acesso a uma estratégia que seria complexa em derivativos para um cliente performar, se ele tivesse que fazer sozinho, mas ele pode fazer isso com um clique só, né? Então ele vai lá, deposita ETH na estratégia que chama Volatility Vault, deposita ETH ali. O que a gente vai fazer por baixo dos panos? A gente vai usar esse ETH, depositar ele dentro do Lido. O Lido vai gerar, né, ali um retorno para a gente todo dia. Ao final da semana, a gente vai coletar esse retorno e vai usar metade desse retorno, vai usar 50% desse retorno para comprar uma estrutura de derivativos. Essa estrutura de derivativos basicamente significa que se o ETH subir mais de 10% ou cair mais de 10%, você vai ganhar mais dinheiro do que se você tivesse simplesmente ficado segurando STETH, né, que é o ativo do Lido. Então é uma estrutura bem simples, mas que ela é meio difícil e chatinha de executar, porque você precisa saber de opções, você precisa conhecer
os lugares onde compra e vende opção. Enfim, meio desagradável, mas ela é mais fácil de entender e dá ao usuário um acesso bem simples a um ativo que normalmente está disponível mais para investidores qualificados, profissionais. É isso que a gente está fazendo no Pods Yield. Perfeito, perfeito. Acho que ficou claro para todo mundo e bem bacana. Acho que eu, pessoalmente, gosto muito da solução e acho que tem um mercado bem interessante para isso. Alguém mais tem alguma pergunta aí? Porque a gente está meio que indo para o final aqui, né, Celso? Como é que tá aí? A gente tá indo pro final. É uma pena estar conversando com a Babi e só tá falando de fund de ventures, porque, embora seja um assunto muito legal, tem várias outras perguntas que eu gostaria de encaixar aqui, mas o tempo não vai permitir e também vai fugir muito do tema. Real digital é uma das coisas que eu gostaria de perguntar para a Babi, mas a gente deixa para outro dia, para outro convite. Eu vou agradecer aqui o pessoal que teve com a gente nesse período aqui, bastante gente legal aqui dentro. Eu não vou começar a falar o nome, porque senão eu vou acabar. Agradecer também o Shira com o BR Punk, o Rod também, o Guto também por ter entrado aqui com a gente, muito legal. E a Babi, agradecer a Babi por ter dado esse período de tempo com a gente e ter passando um pouco da experiência. E essa experiência é muito legal porque tira um pouco da mística desse mundo, né, de como é empreender em DeFi, captar em DeFi, e também tira um pouco do medo do empreendedor, eu acho também, que está criando, que está construindo, de entender que é possível porque outras pessoas estão fazendo também. Obrigado, viu, Babi? Imagina, muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês hoje, muito legais as perguntas. Adoro falar de venture, agora que eu sei, né, sobre isso. Antes eu não sabia nada, agora eu aprendi um pouquinho. Se vocês quiserem falar sobre isso, quiserem, enfim, pedir feedback, me manda mensagem, me manda DM, eu adoro ajudar. DeFi também, adoro falar de DeFi, real digital, não sei tanto, mas vamos falar. O pessoal sempre pergunta, não pergunta? Pergunta. Enfim, muito obrigada por me receberem, adorei estar aqui com vocês hoje. Se vocês tiverem feedback sobre o Pods Yield ou sobre o DeFiReturns.com, por favor, me mandem. A gente vai, com certeza, adorar escutar o feedback de vocês e implementar no app. Boa. Quer falar, Shira? Não, eu agradecer só também. E foi um prazer, Babi, ter você aqui. Eu acho que você contribuiu muito, muito, muito com o papo de hoje. Foi incrível. Boa. Posso fazer uma pergunta? Final do 45 do 47 aqui, o gol. Manda lá. Valeu aí pelo... Todo mundo aqui já apoiou o nosso empreendimento aí em algum momento. E eu queria fazer uma pergunta bem de acordo com o que foi discutido hoje. Eu queria saber da visão da Babi quanto aos protocolos de DeFi cobrarem FIIs. Se ele cobra FII, ele deixa de ser DeFi, ele passa... Como é que fica a visão, né? Ele tem, então, vai emitir uma nota fiscal, vai contabilizar aquilo ali, ou não, o DeFi, protocolos, não tem que ter FII nenhuma, ou se tem FII, vai para uma DAO, vai para algum ambiente também descentralizado. Qual que é a visão que vocês têm quanto a esse ambiente de cobrança de FIIs e faturamento em cima dos protocolos DeFi? Nossa, Léo, muito boa pergunta. Assim, eu provavelmente vou falar alguma coisa que faria o meu advogado ter um infarto. Mas, basicamente, eu acho que as pessoas não deveriam estar trabalhando de graça. Fazer um protocolo de DeFi é complexo pra caramba. E nada mais justo do que ter, sim, uma FII atribuída a esse protocolo, a esse trabalho todo que foi feito aí. Mesmo porque, lembrando que para um protocolo de DeFi estar de pé hoje e tá tudo certo, tá tudo bem, ele precisa ter vários engenheiros trabalhando nisso, ele precisa ter vários audits, tudo isso custa muito dinheiro, muito, não é brincadeira. Então, eu sou super a favor de ter FII. Agora, qual vai ser o formato dessa FII? Se essa FII volta para uma pool que quem tem controle são os token holders, ou se ela volta para um address que quem tem controle é a entidade, aí vai depender mais da estrutura legal de cada protocolo
e de como cada protocolo observa o futuro, né? Tem muitos protocolos que preferem fazer nesse modelo de ter uma pool e os token holders são donos da pool, controladores dessa pool, onde eles recebem e accruam essas fees para evitar problemas legais. Não sei o quanto isso está funcionando, assim, parece que nos Estados Unidos o bicho está pegando mesmo para quem tentou ir nessa rota, né? Então não sei, acho que depende mais da decisão de cada protocolo, de cada time, de como que eles vão seguir. E de cada attorney ou advogado que estiver ajudando o time também, porque com certeza o comentário vai ser, não faça isso, jamais. Boa. Valeu. Boa. Agora eu vou ter que despedir pela segunda vez. Muito obrigado, Shira. Muito obrigado, Rod, Léo, Guto, pessoal que está aqui. Obrigado pelo Hobby também ter indicado a Babi para falar sobre o assunto. Gostei bastante. E obrigado, Babi. Valeu mesmo. Boa noite para vocês. A gente se vê amanhã também. Amanhã tem café com NFTs junto com o pessoal do NFT Brasil. E semana que vem também tem uma agenda cheia, muita gente boa. E eu queria convidar a Babi mais uma vez aqui para vir para falar sobre outros assuntos que dá para falar bastante coisa. Mas aí a gente combina depois. Beleza. Obrigado, Até gente. mais, Boa pessoal. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço.